Em um cenário científico acostumado a avanços graduais, a identificação de um pequeno satélite em Urano por meio de observações no infravermelho próximo amplia de maneira concreta o alcance do conhecimento humano e reforça a maturidade técnica alcançada pela instrumentação astronômica contemporânea. A relevância desse resultado não repousa em efeitos plásticos ou em uma suposta grandiosidade visual, mas na convergência metódica entre sensibilidade, resolução, planejamento e análise estatística de sinais extremamente tênue. Antes de seguir, se este tipo de estudo rigoroso, direto e útil para entender como a ciência realmente opera acrescenta algo à sua rotina intelectual, inscreva-se no canal e ative o sino agora mesmo. Isso garante que você acompanhe investigações futuras e nos ajuda a manter a cobertura de temas que a mídia costuma simplificar demais. O ponto de partida é a constatação de que a arquitetura de Urano permanece incompleta mesmo após décadas de exploração. Sabemos que o planeta apresenta uma inclinação axial quase extrema, próxima de 98 graus, fato que altera de modo profundo as condições de iluminação dos anéis e das luas ao longo de um ciclo orbital. Essa geometria torna certas oportunidades observacionais particularmente valiosas quando a orientação do sistema favorece o contraste entre o brilho difuso do anel e a refletividade muito baixa de objetos de pequena escala. A presença de inúmeros satélites internos, muitos deles com diâmetros medindo poucas dezenas de quilômetros, implica uma dinâmica coletiva em que ressonâncias, perturbações seculares e efeitos de arrasto de poeira se superpõem. Inserir um novo elemento nessa malha não é apenas contar mais um, mas recalibrar modelos de estabilidade, balanço de massa e reabastecimento de material do anel. A detecção relatada apoiou-se em uma série de exposições longas adquiridas com a câmera de infravermelho próximo, em um regime instrumental que favorece sinais fracos através de relações aperfeiçoadas entre ganho, ruído de leitura e controle térmico. É um procedimento que exige padronização rigorosa do tempo efetivo de integração, mapeamento do perfil de espalhamento de luz do planeta, subtração de fundo zodiacal e remoção de rastros residuais de partículas energéticas. Em imagens dominadas por um corpo brilhante como Urano, o primeiro desafio é o controle da difração. Anéis, picos e padrões do instrumento geram estruturas que podem mascarar ou imitar fontes compactas. A solução passa por construir um modelo do ponto de espalhamento da luz que não seja apenas teórico, mas calibrado com estrelas de referência e com o próprio planeta em ângulos variados de rotação de campo. Quando esse modelo é aplicado, restam candidatos que precisam sobreviver a testes adicionais, persistência ao longo de múltiplas exposições, comovimento compatível com a cinemática orbital local, fotometria consistente com superfícies escuras, típicas das luas internas, e ausência de correlação com feições do anel. A robustez do achado advém da repetibilidade. A fonte não se apresenta em um único quadro. Ela é rastreável em sequências temporais, nas quais seu deslocamento relativo acompanha o que se espera para um objeto em órbita aproximadamente circular no plano equatorial. A circularidade, por sua vez, é um indicador físico relevante. Luas que se formam in situ ou que se realocam por processos de amortecimento colisional tendem a circularizar suas órbitas em tempos geologicamente curtos, enquanto capturas recentes ou perturbações maiores deixariam assinaturas excêntricas mais pronunciadas. No caso em análise, o raio orbital estimado situa o corpo entre Ofélia e Bianca, duas luas já conhecidas por atuar, em graus distintos, como elementos de contenção e modulação do material anelar. A entrada de mais uma massa, ainda que pequena, redistribui detalhes dos balanços de torque que estabilizam bordas, faixas e lacunas no sistema. A importância científica prática dessa lua recém-identificada é dupla. Primeiro,
Ela eleva a contagem de membros do subgrupo interno de Urano e, com isso, força uma reavaliação dos catálogos de estabilidade dinâmica que vinham sendo trabalhados a partir de observações anteriores. Esses catálogos, em geral, lidam com proximidade orbital entre satélites, com ressonâncias de período curto e com cruzamentos de órbitas possíveis sob perturbação mútua. O acréscimo de um elemento reduz as distâncias características entre vizinhos e pode intensificar o papel de ressonâncias fracas, que, acumuladas, induzem migrações sutis. Segundo, o objeto fornece um ponto de ancoragem adicional para hipóteses sobre a origem dos anéis de Urano. Modelos que atribuem à poeira anelar a moagens contínuas resultantes de colisões entre fragmentos sugerem que a manutenção do anel exige uma população de projéteis e alvos sempre renovada. Um satélite diminuto, escuro e densamente craterado é um candidato natural a participar desse ciclo, seja como fonte direta de detritos por micrometeorismo, seja como agente gravitacional que concentra grãos e fomenta encontros de baixa velocidade entre vizinhos. A comparação com a passagem da sonda interplanetária que visitou Urano no século XX encerra uma lição metodológica. À época, os limites de detecção eram estabelecidos por geometrias, tempos de exposição e sensibilidades coerentes com os objetivos principais daquele sobrevoo, que incluiu prioridades na imagem global do sistema, na caracterização dos anéis mais proeminentes e no reconhecimento das maiores luas. Uma população de objetos muito pequenos, de baixo albedo e próximos ao plano equatorial, poderia ter permanecido abaixo do limiar detectável sem que isso implicasse falha de procedimento. O avanço atual não contradiz o passado. Ele o complementa com ferramentas dedicadas à caça de sinais fracos, em comprimentos de onda capazes de maximizar contraste para superfícies escuras sob iluminação rasante. O resultado natural é que o inventário se expande e refina. No plano técnico, a câmera de infravermelho próximo oferece uma combinação de abertura, eficiência quântica e estabilidade que vai além de considerar apenas a resolução angular na escala de 1 segundo de arco. O processamento atencioso de padrões fixos do detector, a equalização de ganho entre módulos e a construção rigorosa do mosaico final são etapas que elevam significativamente a confiabilidade da detecção de fontes pontuais em ambientes contaminados por espalhamento. Deve-se sublinhar o papel da análise estatística. Um candidato real cresce em significância quando sobrevive a testes cruzados de alinhamento com o referencial orbital, variações controladas de filtros, exclusão de subconjuntos de dados e reprocessamentos que alteram parâmetros de remoção de fundo. Ao fim, a presença do sinal em diferentes configurações e sua coesão cinemática tornam desnecessário apelar a explicações ad hoc, baseadas em ruídos peculiares. A localização específica entre Ofélia e Bianca também oferece um laboratório natural para investigar como pequenas massas esculpem o anel. Bordas nítidas, cintilações de brilho e ondas de densidade podem resultar de forças de maré e de ressonâncias de média ordem. Ao inserir um novo satélite no diagrama, reavalia-se a distribuição de ressonâncias entre os anéis e as luas, com consequências observáveis nas próximas campanhas. Pequenos deslocamentos de fase, variações discretas de largura e modulações temporais de brilho são previsões que podem ser checadas. Esse esforço observacional sequencial, mais do que a euforia de uma descoberta, consolida ciência acumulativa. Recomenda-se que, nos próximos anos, a comunidade combine efemérides refinadas, modelagem numérica e nova fotometria de alta cadência para checar alterações compatíveis com a presença e o papel desse satélite. O albedo baixo inferido é coerente com superfícies processadas por bombardeio incessante de micrometeoritos e pela radiação. Materiais orgânicos complexos, gelo escurecido e finas coberturas de poeira impactada atuam para rebaixar a refletividade.
Isso explica por que a detecção favoreceu o infravermelho próximo. Nessa faixa, a combinação entre refletividade espectral e emissividade térmica produz contrastes ligeiramente mais generosos do que no visível. Não é o bastante para transformar um corpo escuro em farol, mas é suficiente para, após somar longos tempos de exposição e calibrar a difração, extrair uma assinatura consistente. É frutífero continuar a campanha com filtros alternados para sondar dependências cromáticas, que, mesmo sutis, ajudam a distinguir composições e granulações superficiais. É útil examinar as hipóteses de origem. Há três famílias principais que podem ser consideradas, sem dramatizações. A primeira admite que o satélite seja um remanescente do processo de formação local, sobrevivente de uma população maior que foi gradualmente erodida por colisões e ressonâncias. A segunda supõe que ele seja um fragmento de um corpo maior. Talvez um satélite interno que sofreu um impacto que gerou detritos, parte deles alimentando o anel e parte deles reagrupando-se em fragmentos gravitacionalmente coesos. A terceira considera uma captura seguida de circularização por efeitos dissipativos de longo prazo. No entanto, a proximidade ao planeta e o ambiente densamente povoado tornam essa possibilidade menos econômica, embora não impossível. Para discriminar entre essas vias, será preciso combinar refinamentos orbitais, estimativas de densidade e observações térmicas que restringam condutividade e rugosidade superficial. Do ponto de vista dinâmico, microsatélites em ambientes tão comprimidos vivem sob risco perene de interações cumulativas. As escalas temporais de precessão nodal e apsidal, moduladas pela oblaticidade do planeta e pela massa distribuída dos anéis, conduzem a encontros recorrentes, embora de baixa velocidade. Tais encontros favorecem craterização granular, trocas de cascalho e rearranjos sutis de rota. Embora a estatística de colisões catastróficas seja baixa no curto prazo, a história total do sistema sugere que eventos de fragmentação parcial ocorreram mais de uma vez, reabastecendo grãos e seixos. Ao inserir no modelo um corpo adicional, reequaciona-se a densidade superficial efetiva que alimenta taxas de impacto em todos os vizinhos. Essa é uma linha concreta de pesquisa. Derivar, a partir de um inventário mais completo de satélites pequenos, a taxa média de produção de poeira anelar. Há ainda um aspecto geométrico sazonal que merece atenção, dado o eixo quase deitado de Urano. Mudanças sazonais alteram o ângulo solar sobre o plano do anel e, com isso, a visibilidade de estruturas finas, sombras e ressaltos topográficos em luas diminutas. Certas épocas privilegiam o contraste de partículas maiores, outras destacam poeira fina. O planejamento de novas aquisições deve respeitar esse calendário natural, porque ele funciona como um experimento gratuito conduzido pela própria mecânica celeste. Aproveitar picos de favorabilidade reduz o custo de integração e aumenta a margem de significância estatística de candidatos adicionais que possam existir ainda não observados. Na literatura recente, a relação entre luas internas e anéis tem sido apresentada como um espectro contínuo, em que a distinção clássica entre lua e anel perde nitidez ao se considerar agregados transitórios, montes de entulho marginalmente ligados e arcos granulares. A descoberta atual oferece um ponto empírico a mais para recalibrar esse contínuo. O fato de o novo satélite ser menor e mais tênue do que muitos vizinhos conhecidos reforça a ideia de que há um corte observacional, e não necessariamente físico, no limite inferior de detecção. À medida que instrumentos já operacionais continuam acumulando dados, não há motivo para supor que este seja o último integrante desse grupo. O método que funcionou agora pode ser aplicado a regiões adjacentes, sobretudo próximas às bordas dos anéis, onde forças de maré e ressonâncias criam nichos temporariamente estáveis para pequenos corpos. Cabe tratar também do significado epistemológico de ampliar um catálogo em uma unidade. O valor não está no número absoluto, mas na capacidade que um dado adicional
tem de tensionar hipóteses rivais. Quando modelos competem para explicar a espessura óptica dos anéis, a largura de lacunas, a inclinação mútua de órbitas vizinhas e a distribuição de albedos, um único corpo obediente a uma órbita bem definida impõe restrições que se acumulam de maneira robusta. Isso não é retórica. É o modo como se reduzem graus de liberdade em um sistema com muitas possíveis soluções. A ciência progride ao encurtar o corredor de explicações viáveis. Uma lua a mais, com semi-eixo maior, inclinação, excentricidade e magnitude aparente alinhadas aos dados, estreita esse corredor. O método de confirmação cruzada sobressai como paradigma. Além do rastreio em múltiplos quadros, a comunidade tende a adotar 3 trilhas complementares. Primeiro, previsões efemérides para observar a Lua em posições antecipadas em futuras janelas. Segundo, tentativas de detecção por outros instrumentos sensíveis, inclusive telescópios em solo com óptica adaptativa e filtros sintonizados. Terceiro, busca por reflexos indiretos do novo corpo nos anéis, como sutis ondulações ou modulações de brilho sincronizadas à sua órbita. A redundância metodológica não é burocracia, é defesa contra ilusões instrumentais e coincidências estatísticas. O fato de o objeto ser diminuto torna inevitável a discussão sobre designação e nomenclatura. Enquanto a designação formal não é estabelecida por procedimentos regulares, a literatura técnica se vale de rótulos provisórios. Não há urgência nominal a ser resolvida aqui. A prioridade é consolidar os parâmetros orbitais, estimar diâmetro com intervalo de confiança realista, aferir albedo geométrico e refletância espectral e, se possível, derivar uma estimativa bruta de densidade, com base em suposições de forma e composição. Só então, nomes definitivos, coerentes com a tradição do sistema, agregam valor. Uma crítica recorrentemente apresentada a descobertas desse porte é a alegação de pequenez do feito. Essa crítica ignora o papel das peças pequenas na dinâmica coletiva. Em sistemas granulares, o detalhe governa a macroestrutura. Se a manutenção de um anel requer alimentação contínua de partículas, então satélites pequenos são fundamentais como fontes, sumidouros temporários e agentes de mistura. Em termos práticos, ajustar taxas de produção de poeira com base em corpos efetivamente observados melhora previsões para a evolução do anel em escalas de tempo mensuráveis por missões futuras. A suposta irrelevância desaparece quando se olha a contabilidade de massa e energia sob ângulos quantitativos. No campo instrumental, a capacidade de registrar um alvo tão fraco em proximidade angular de um planeta brilhante demonstra que rotinas de mitigação de espalhamento e difração atingiram um grau de refinamento notável. Isso tem consequências além de Urano. Técnicas que funcionam aqui podem ser transpostas para estudos de luas internas em Netuno, para a busca de arcos sutis em anéis menos proeminentes e para a identificação de pequenas fontes próximas de asteroides binários. A engenharia do conhecimento é transferível. Ao aperfeiçoar um pipeline para um alvo, ganha-se uma caixa de ferramentas para uma classe inteira de problemas observacionais. A ciência dos anéis de Urano mantém uma incógnita intrigante: o balanço entre tempos de vida esperados do material visível e as taxas de reposição necessárias para manter a aparência observada. Modelos simples prevêem dispersão de poeira em prazos relativamente curtos, incompatíveis com a persistência do anel se não houver um mecanismo de recarga. Pequenos satélites atuando como reservatórios e moinhos de detritos fecham, com elegância austera, essa contabilidade. O novo membro do sistema fortalece esse enredo sem exigir hipóteses esotéricas. Ele serve de ponte entre a teoria e a observação, reduzindo a dependência de parâmetros livres que, muitas vezes, são ajustados para acomodar carências de dados. A geometria peculiar de Urano prescreve que, conforme o planeta avança em sua órbita, anéis e luas entram e saem de regimes observacionais privilegiados. Essa alternância, que já foi um obstáculo, transforma-se em aliado
quando se pensa em planejamento multianual. É racional compor um programa que colha, ao longo das estações uranianas, assinaturas variáveis de contraste, sombra e alinhamento. O novo satélite, por estar em região de interesse dinâmico, deve ser alvo prioritário nesses planos. Seu comportamento fotométrico sazonal pode revelar pistas sobre textura superficial e coesão, enquanto sua posição exata em cada época ajudará a rastrear interações sutis com as bordas dos anéis. Do ponto de vista pedagógico, convém sublinhar como se chega a um resultado desse tipo. Não há atalhos carismáticos. Há preparação minuciosa, simulações anteriores à observação, execução disciplinada, tratamento cuidadoso de dados e, sobretudo, uma disposição permanente para testar hipóteses concorrentes. Uma detecção só se converte em conhecimento quando passa por crivos sucessivos. Por isso, é produtivo que comunidades independentes tentem reproduzir o achado e que, na medida do possível, dados brutos e rotinas de processamento sejam disponibilizados de maneira que colegas possam auditar resultados. O valor do dado aumenta quando ele circula sob critérios claros de verificabilidade. Ao confrontar os dados atuais com inventários antigos, emerge uma lição sobre lacunas e vieses. Instrumentos veem o que são capazes de ver, e comunidades tendem a perguntar aquilo que acreditam poder responder. Quando a instrumentação melhora, o espaço de perguntas válidas se expande. O novo satélite de Urano materializa esse mecanismo. Ele estava lá, mas as ferramentas de outrora não o captavam. O reconhecimento desse limite histórico é parte da maturidade científica. Ele sugere que, diante de outros sistemas planetários, especialmente os menos explorados, uma postura paciente e incremental é preferível à busca por eventos espetaculares de curta duração. A discussão também atravessa a fronteira entre ciência observacional e dinâmica numérica. Modelos N-corpus, que incluem dezenas de pequenas massas, efeitos de achatamento planetário, pressão de radiação, arrasto do plasma e um componente difuso anelar, exigem parametrizações e simplificações. Cada novo corpo observado serve de ancoragem para encurtar o conjunto de soluções aproximadas. Um ganho aqui reverbera na qualidade das previsões acolá. Quando se projeta o comportamento global do sistema em décadas, pequenos erros de fase orbital se ampliam. Ao inserir um satélite genuíno, reduz-se esse erro e melhora-se a confiabilidade das efemérides que guiam novas aquisições e análise. A propósito de efemérides, convém assinalar que melhorar órbitas requer tempo. A determinação precisa de semi-eixo maior, excentricidade, inclinação, longitude do nodo ascendente e argumento do pericentro não ocorre em uma única temporada. A comunidade terá de seguir o corpo ao longo de diferentes ângulos de visão para reduzir correlações entre parâmetros. É previsível que estimativas iniciais sofram pequenas correções. Isso não deslegitima a detecção, apenas refina o retrato. A disposição para aceitar esse aperfeiçoamento progressivo distingue boa prática científica de pressa por fechamento. A inclinação extrema de Urano traz uma consequência adicional. A orientação dos polos magnéticos e a interação entre magnetosfera e anéis variam de modo pouco intuitivo. A literatura apontando a possibilidade de que cargas elétricas em grãos finos sofram forças que alteram levemente suas órbitas, influenciando a aparência do anel. Um satélite pequeno pode modular esse efeito ao captar ou expelir grãos, dependendo de sua superfície e de sua velocidade relativa ao plasma local. Esse é um domínio em que medidas complementares, talvez no infravermelho térmico, poderiam ajudar a quantificar temperaturas, inércia térmica e, por extensão, a propensão a carregar ou descarregar partículas finas. As perspectivas operacionais são claras. O procedimento que identificou o novo corpo mostra que é possível, com o mesmo instrumento, caçar outras unidades nos intervalos adjacentes e testar previsões dinâmicas surgidas com a atualização do inventário. Em paralelo, telescópios terrestres equipados com óptica adaptativa podem tentar,
em condições atmosféricas excelentes, reforçar a detecção ou, ao menos, impor limites adicionais em regiões onde o instrumento espacial encontra dificuldades por geometria. Uma campanha coordenada, com calendários partilhados e critérios unificados de análise, produziria um conjunto de dados mais denso e, portanto, mais elucidativo. Se você percebe lacunas, discorda de alguma interpretação ou deseja propor uma linha de observação alternativa, comente abaixo agora mesmo e cite a hipótese específica que considera mais promissora. Confrontar ideias de forma respeitosa e precisa melhora a qualidade do debate e orienta prioridades observacionais. Por fim, cabe um comentário sobre como comunicar resultados assim. Não se trata de adornar o achado com hipérboles, mas de explicitar o que muda. Muda a contabilidade de massas internas. Muda a descrição das relações entre anéis e luas. Muda a agenda de observações futuras, que passam a mirar feições cuja existência ganha novo sentido. Muda, sobretudo, a percepção pública de que a fronteira do conhecimento não é feita apenas por eventos raros e enormes, mas por incrementos rigorosos que apertam o parafuso do entendimento. Essa percepção, quando amadurece, reduz a ansiedade por grandes revelações e aumenta o respeito pela rotina disciplinada que caracteriza a boa ciência. Um último aspecto merece registro. O método aplicado em Urano reforça uma ética de pesquisa que privilegia linhas claras de evidência e parcimônia explicativa. Ao resistir à tentação de encaixar dados em narrativas previamente queridas, a investigação se mantém fiel ao que os números permitem concluir. O novo satélite não precisa ser mito, símbolo ou marco grandiloquente. Ele é uma peça legítima, adicionada ao mosaico de um sistema planetário complexo. Seu valor está em ajudar a explicar por que os anéis de Urano têm exatamente a aparência e o comportamento que observamos, por que bordas se mantêm definidas, por que lacunas preservam sua identidade e por que uma população de pequenos corpos persiste apesar de um ambiente hostil. Esse é o tipo de ganho que, acumulado, transforma campos inteiros do saber. Ao acompanhar o desenvolvimento dessa história, é racional que espectadores e leitores adotem a mesma disciplina, questionar métodos, entender limitações, valorizar a convergência de evidências e evitar conclusões fáceis. O benefício é direto: melhor compreensão de como sistemas naturais realmente funcionam, maior capacidade de distinguir especulação de resultado robusto e, por consequência, decisões mais equilibradas ao priorizar financiamento, tempo de telescópio e esforços de análise. A detecção de um satélite novo, pequeno e escuro em Urano é um lembrete de que a realidade se deixa conhecer, não por exibicionismo, mas por atenção metódica. E isso é suficiente. Se este conteúdo ampliou de forma concreta o seu entendimento sobre dinâmica de anéis, técnicas de detecção no infravermelho e formação de satélites internos, curta e compartilhe agora mesmo. Esse gesto simples aumenta o alcance de discussões que tratam ciência com seriedade e ajuda a manter uma audiência interessada em resultados verificáveis. O anúncio da identificação de um novo satélite com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, situado a aproximadamente 56 mil quilômetros do centro de Urano, reforça de maneira inequívoca a precisão dos métodos aplicados e também reabre questões mais amplas sobre a formação e evolução do sistema de anéis. A posição exata do corpo, localizado entre as órbitas de Ofélia e Bianca, não deve ser vista como mera curiosidade cartográfica. Ela é central para compreender a dinâmica dos arcos anelares e as interações gravitacionais que conferem forma a estruturas de aparência delicada, mas de comportamento persistente. Uma órbita circular, conforme apontado, sugere fortemente que a origem do objeto se deu em relativa proximidade da posição atual, tornando improvável que se trate de um corpo capturado em épocas posteriores. A circularidade é consequência natural de processos de amortecimento por colisões repetidas ou por dissipação secular em um ambiente denso.
O dado de que Voyager 2, em sua passagem em janeiro de 1986, não registrou a Lua, é uma evidência indireta da baixa refletividade e da magnitude reduzida do corpo. A missão possuía instrumentos eficientes para o contexto da época, mas limitados diante de alvos de brilho extremamente baixo. O contraste com a capacidade atual de um observatório infravermelho evidencia um salto tecnológico que não apenas permite identificar alvos novos, mas também refinar o entendimento de tudo que foi parcialmente registrado no passado. A arqueologia de dados mostra que muitas vezes o limite não está na ausência de informação, mas na ausência de sensibilidade para reconhecê-la. Outro ponto essencial é a integração desse satélite ao conjunto de 14 membros internos já catalogados. Urano, somando 28 luas conhecidas, exibe uma estrutura em camadas. As maiores, como Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon, dominam a parte externa, enquanto uma população mais numerosa, menor e irregular, se concentra em regiões próximas aos anéis. O acréscimo de mais um corpo a esse grupo interno reorganiza, de modo não trivial, a descrição das ressonâncias que operam ali. A presença de múltiplos corpos em intervalos reduzidos aumenta a complexidade de interações seculares, pequenas variações de fase orbital e possíveis instabilidades de longo prazo. Do ponto de vista físico, o diâmetro de 10 quilômetros não é apenas um número descritivo. Essa escala define a gravidade superficial, a capacidade de reter detritos e o papel do corpo como fonte ou sumidouro de poeira. Satélites desse porte estão no limite entre serem dominados por sua própria coesão material ou por gravidade, o que os torna suscetíveis a alterações drásticas em encontros mesmo de baixa energia. Micrometeoritos atingindo tais corpos continuamente geram fragmentos que, por não possuírem velocidade suficiente para escapar inteiramente, acabam compondo a vizinhança anelar. O ciclo é, portanto, duplo. O satélite é alimentado por impactos e, ao mesmo tempo, os alimenta com material ejetado. Essa visão ajusta a equação de reposição dos anéis, fornecendo uma fonte plausível para taxas de dispersão, que sem tais corpos permaneceriam inexplicáveis. O método empregado para a detecção ilustra a complementaridade entre tempo de exposição e espectro observado. As 10 imagens de 40 minutos cada, obtidas com a câmera de infravermelho próximo, oferecem um acúmulo de sinal que seria impensável em um sobrevoo rápido como o da Voyager. A estratégia é paciente e acumulativa, permitindo que fontes com luminosidade extremamente baixa se destaquem, ainda que fracamente, contra o ruído instrumental e o fundo difuso. Em seguida, a chave está em demonstrar que esses pontos persistem em múltiplos registros e se deslocam com a cinemática compatível com o campo gravitacional do planeta. Essa sequência de verificações elimina falsos positivos e assegura que o objeto não é um artefato, mas um satélite efetivo. A discussão sobre nomenclatura, embora secundária no plano científico, desperta interesse público. Até que uma designação oficial seja adotada, a literatura técnica recorre a códigos provisórios. A relevância não está no rótulo, mas no impacto que a caracterização terá sobre hipóteses de origem e evolução. Ainda assim, a inserção formal desse corpo em catálogos reconhecidos é fundamental para que cálculos de efemérides, modelos numéricos e análises comparativas possam ser compartilhados sem ambiguidade. Uma reflexão mais ampla emerge ao considerar a versatilidade do observatório responsável pela descoberta. O mesmo instrumento capaz de enxergar galáxias formadas bilhões de anos atrás também é capaz de revelar detalhes sutis em um planeta do próprio sistema solar. Isso rompe com a visão simplificada de que existem instrumentos dedicados a distâncias cósmicas e outros dedicados a objetos locais. A distinção real é entre sensibilidade, precisão e comprimento de onda, um dispositivo projetado para o máximo desempenho em infravermelho próximo é, por natureza,
apto tanto a sondar o universo distante quanto a mapear estruturas pouco brilhantes em regiões relativamente próximas. O ganho é duplo: amplia o alcance das perguntas e reforça a confiabilidade das respostas. A comparação entre escalas é instrutiva. Observar uma galáxia a bilhões de anos-luz exige captar fótons que viajaram por todo o universo. Identificar uma lua de 10 quilômetros exige captar fótons refletidos por uma superfície escura a apenas algumas unidades astronômicas. A diferença está na forma como o ruído se impõe. No primeiro caso, é a diluição pela distância. No segundo, é o ofuscamento por vizinhança brilhante. Resolver ambos os desafios com a mesma estrutura instrumental prova que a concepção do telescópio não é apenas versátil, mas metodologicamente coerente. Na análise dinâmica, a presença do novo corpo obriga à recalibração de modelos de confinamento de anéis. Ofélia já é conhecida por atuar como satélite pastor, ajudando a manter a borda definida do anel Epsilon. A introdução de mais uma massa no intervalo modifica ligeiramente os torques envolvidos, podendo gerar novas ondas de densidade ou variações discretas na espessura do anel. Detectar esses efeitos em campanhas futuras permitirá não apenas confirmar a existência da Lua, mas quantificar sua influência. O estudo deixa de ser apenas descritivo e se torna preditivo, criando hipóteses que podem ser validadas ou refutadas por dados subsequentes. Do ponto de vista histórico, a situação revela como a exploração planetária é um processo em camadas. Cada missão, cada instrumento, amplia a resolução do mapa existente. O que hoje parece um detalhe marginal pode, em décadas futuras, ser o elo que faltava para explicar comportamentos antes mal compreendidos. Foi assim com arcos de Netuno, com luas irregulares de Júpiter e Saturno, e agora se repete com satélites internos de Urano. A acumulação de dados gera robustez. O rigor metodológico evita que a ciência se perca em interpretações voláteis. É relevante destacar que a inclinação de quase 98 graus de Urano, atribuída a um impacto antigo de grande porte, cria um cenário de observação singular. A orientação dos anéis, vistos de perfil em determinados momentos do ciclo orbital, intensifica o contraste entre regiões iluminadas e escuras. Isso favorece a detecção de corpos que, em outras geometrias, se confundiriam com o brilho difuso. Aproveitar essa circunstância é parte da inteligência do planejamento observacional. Não basta ter o instrumento, é preciso saber quando e como usá-lo. A análise espectral, embora limitada pelos filtros empregados, poderá futuramente fornecer indicações mais precisas sobre a composição do corpo. Mesmo com apenas 10 quilômetros, a superfície pode apresentar diferenças sutis em absorção que ajudem a determinar se se trata de gelo escurecido, material rochoso ou uma mistura heterogênea. Esse dado, em conjunto com a densidade inferida, será crucial para posicionar a Lua em um dos cenários de origem já discutidos: remanescente primordial, fragmento de colisão ou produto de acreção localizada. Ao refletir sobre a relevância científica de um objeto tão pequeno, compreende-se que o conhecimento não se mede pelo tamanho do fenômeno, mas pela coerência que ele confere ao quadro maior. O novo satélite de Urano não é uma nota de rodapé. É um componente que pode decidir entre modelos concorrentes. Esse é o verdadeiro impacto da descoberta. Não o brilho midiático, mas a capacidade de reduzir incertezas. Se a leitura até aqui lhe mostrou a importância de acompanhar de perto cada detalhe que a astronomia revela, aproveite para deixar um comentário agora mesmo dizendo qual aspecto dessa descoberta mais chamou sua atenção. Essa troca fortalece o debate, amplia as interpretações e ajuda a orientar quais temas merecem análises ainda mais profundas em futuras investigações. O valor mais duradouro da descoberta de um satélite de 10 quilômetros em Urano está na transformação silenciosa que ela opera na compreensão coletiva do sistema planetário. Quando um novo corpo é identificado, não se trata apenas de acrescentar um ponto em uma lista,
mas de reformular equações, de ajustar modelos e de testar hipóteses que antes podiam ser sustentadas apenas pela ausência de evidência contrária. Essa é a marca da ciência que amadurece. Substitui a indiferença pela precisão. Substitui a especulação vaga por limites claros. E substitui o vazio de dados por parâmetros quantificáveis. A robustez metodológica dessa identificação reforça uma disciplina que é crucial na astronomia moderna. O uso de longas exposições, a verificação cruzada de comovimento, a persistência do sinal em múltiplos quadros e o alinhamento consistente com órbitas calculadas compõem um protocolo que não deixa espaço para interpretações baseadas apenas no entusiasmo. A própria comunidade científica é consciente de que a credibilidade depende não de descobertas isoladas, mas de cadeias completas de evidência. A nova lua de Urano, ainda sem nome definitivo, é a prova de que a maturidade técnica e metodológica pode extrair informação de regiões que pareciam já exauridas. As consequências dessa adição ao inventário de satélites vão além do campo estritamente planetário. Ao refinar modelos de formação de luas internas e de manutenção de anéis, a ciência cria paralelos para entender fenômenos em Netuno e mesmo em Saturno. O aprendizado de que pequenos corpos podem exercer papel de regulação estrutural em sistemas anelares ressoa em contextos mais amplos. Ele sugere que, em outros sistemas planetários extrasolares, os detalhes invisíveis podem ser igualmente decisivos para explicar configurações que, de longe, parecem paradoxais. Também é pertinente ressaltar o papel pedagógico dessa descoberta. A divulgação de que um telescópio desenhado para sondar galáxias distantes foi capaz de revelar uma pequena lua em nosso próprio sistema solar ajuda a desfazer a visão simplista de que a astronomia se divide entre o muito distante e o muito próximo. A realidade é que as mesmas técnicas que permitem olhar bilhões de anos para o passado também permitem ver detalhes frágeis em órbitas atuais. Isso cria um elo de continuidade que aproxima os diferentes ramos da disciplina e mostra ao público que a astronomia não é compartimentada, mas integrada. Do ponto de vista epistemológico, a nova lua de Urano reforça o princípio de que sistemas naturais raramente se acomodam às categorias artificiais que criamos. A fronteira entre anel e lua é um bom exemplo. Ao observarmos agregados que vão desde grãos de poeira até corpos com algumas dezenas de quilômetros, o que se vê é um contínuo. Definir onde termina um anel e começa uma lua é mais uma conveniência conceitual do que uma realidade física. Essa descoberta, justamente por estar no limite inferior do que chamamos de satélite, obriga a repensar essas fronteiras e a reconhecer a natureza graduada dos sistemas planetários. A posição orbital entre Ofélia e Bianca introduz ainda uma oportunidade rara de observação de interações coletivas. Se futuras campanhas confirmarem pequenas ondulações nos anéis correlacionadas à presença dessa lua, o satélite deixará de ser apenas um objeto registrado e passará a ser também uma peça ativa em uma rede de causalidades. Isso permitirá que teorias de dinâmica de anéis, hoje muitas vezes baseadas em simulações, sejam confrontadas com evidência direta. Do ponto de vista técnico, a lição mais ampla é que a astronomia de alta precisão não é um empreendimento isolado, mas um ciclo contínuo de coleta, análise e revisão. O telescópio em questão continuará a produzir dados em diferentes contextos. O que garante a solidez da ciência é a disposição de revisitá-los com perguntas novas. Essa lua foi detectada porque alguém olhou para as imagens de Urano com um olhar atento, em busca de sinais tênues. Isso mostra que a exploração científica não se esgota em um instante. Ela se renova cada vez que uma pergunta é feita de forma mais aguda. O legado da descoberta é, portanto, duplo. No campo científico estrito, ela fornece dados que alimentam modelos de formação, evolução e estabilidade dos anéis de Urano. No campo mais amplo, ela exemplifica a prática de uma ciência que é cumulativa, autocrítica e paciente.
Ao contrário de narrativas superficiais que procuram espetacularidade imediata, esse tipo de resultado mostra que o progresso se faz de modo incremental, mas constante. Cada lua pequena, cada satélite quase invisível, cada detalhe acrescentado ao mapa é um tijolo sólido em uma construção que não se abala com a passagem do tempo. Se este ensaio ajudou a enxergar que mesmo descobertas discretas podem alterar de forma decisiva a compreensão de sistemas complexos, não deixe de curtir e compartilhar este conteúdo agora mesmo. Essa ação simples amplia o alcance de análises sérias, fortalece a cultura de apreciação pela ciência meticulosa e incentiva a continuidade de estudos que tratam a astronomia com o rigor que ela merece.